Fala rapaziada, chegando para mais um vídeo aqui com informações do Flamengo e ao redor dele. Se liga só, o Flamengo lançou a nota dizendo que o Danilo vai estar à disposição do Felipe Luiz no próximo domingo, no segundo jogo pelo Brasileirão contra o Internacional. O primeiro jogo vai ser nessa quarta, válido pela Libertadores da América. E o zagueirão do Flamengo, o Xerifão, vai estar à disposição do Felipe Luiz, que procura também outro zagueiro. É isso aí, o Flamengo está em busca de um zagueiro. Cara, o Flamengo não quer usar os meninos da base. Felipe Luiz não tem usado nem o Cleiton, nem o Lúcio, o Pablo Lúcio, nenhum da base o Flamengo tem aproveitado. E eu venho falando, se o Flamengo não vai usar os moleques da base, tem sim que contratar. Não dá para ficar com os três zagueiros somente. Como aconteceu, né? O Danilo se machucou, ficou um bom tempo aí parado e sobrecarregou Léo Pereira e Léo Ortiz, que é uma baita dupla de zaga, porém o cansaço já está batendo e eles estão quase estourando. É isso aí. E eu acredito que no domingo o Danilo deve jogar de titular, por causa disso aí mesmo. Porque os caras estão estourados, jogando todos os jogos e a parte física não vai bem. Isso afeta também a parte técnica. E ó, ingressos já quase esgotados para esse jogo contra o Internacional na quarta-feira, válido pela Libertadores da América. E esse jogo, cara, é crucial para o Flamengo sair classificado para a segunda fase, porque decide a vaga lá no Beira-Rio. Então o Flamengo precisa fazer o resultado em casa para se garantir nas quartas de final da Libertadores. Cara, eu acredito que um resultado aí de 2 gols de diferença já encaminha, né, o Flamengo aí para as quartas de final da competição que para mim seria a maior prioridade do Flamengo, a Libertadores. Só que a diretoria quer o brasileiro, né, a princípio, né? Então assim, na minha ordem seria Libertadores e depois Brasileirão. Mas se o Flamengo não ganhar nenhuma dessas duas, vai ser vexame esse ano. Precisa sim ganhar uma dessas duas competições para ficar o ano ok, tá? E é o seguinte, cara, Arrascal também poderá estrear, né, nessa quarta-feira, visto que ele não estreou no sábado na vitória por 2-1 contra o Mirassol, no bom jogo do Flamengo contra o Mirassol. Mirassol, primeiro tempo, né, não fez uma boa partida, o segundo tempo voltou e voltou bem e foi uma ótima partida que nós presenciamos no Maracanã. 2-1 Flamengo, com alguns sustozinhos, né, no final da partida, mas o que interessa foi a vitória e a ponta da tabela do Brasileirão. E por falar em ponta da tabela, o Cruzeiro do nosso querido aqui, ó, Gabriel Barbosa, o Gabigol ou o Gabi sem gol, que agora se habituou lá no banco do Cruzeiro e tá quietinho, tá calmo, tá sereno. O Cruzeiro perdeu de virada para o Santos e perdeu em casa. E isso, para nós flamenguistas, foi maravilhoso porque abre 3 pontos, podendo abrir 6 do Cruzeiro. Isso porque o Flamengo tem um jogo a menos, né, em relação ao Cruzeiro e pode chegar a 6 pontos da Raposa. Cara, vai perder o gás, cara. O Cruzeiro vai perder o gás porque não tem elenco. Não tem elenco. E, cara, já é segunda derrota consecutiva do cabuloso, né, do Cruzeiro, e isso é válido demais para o Mengão, que fez o resultado em casa, né, fez o dever de casa, ganhou do Mirassol por 2-1 e agora abre essa gordurinha aí em relação ao Cruzeiro, né, que tem feito uma boa campanha, porém, nesses últimos jogos tem deslizado aí, né, em resultados
péssimos, péssimos, porque perder dentro de casa, perder fora de casa já é ruim, perder dentro de casa é pior ainda, porque como que você vai fazer o resultado fora de casa? Dependendo do adversário, fica difícil, né, fazer pontos, pontuar fora de casa. E o Cruzeiro deu essa moral aí pra gente. Obrigado, Santos, por essa moral também. Santos de Neymar, né? Ganhou o Cruzeiro de virada. Eu tava vendo um pedacinho do jogo, tava 1-0 Cruzeiro. Eu fui fazer alguma coisa, daqui a pouco liguei de novo no jogo, 1-1. Voltei para fazer as coisas que eu estava fazendo. No finalzinho, vou ver como que tá o jogo. 2-1. Eu falei, cara, maravilhoso, maravilhoso. Resultado perfeito para o Flamengo. E a polêmica da rodada foi esse lance aí, ó. Ceará e Palmeiras, Palmeiras e Ceará. Palmeiras venceu essa partida por 2-1 num lance polêmico que saiu o gol do Ceará e o juiz, o VAR, deu impedimento nesse lance. Cara, com toda a sinceridade do meu coração, sem clubismo, nesse frame aí, nessa imagem aí, é impedimento. É impedimento, né? Mas a gente sabe que tem outras imagens, sabe que tem que pegar lá o lance da bola e comparar com as linhas aqui traçadas do zagueiro e do atacante. Enfim, é muito difícil. E os palmeirenses estão na pilha porque os flamenguistas começaram a opinar sobre esse lance aí, né? Os flamenguistas falaram bastante, né? Ah, Varmeiras, né? Se é contra o Flamengo, eles iriam falar a semana toda que era o Varmengo, né? Enfim, os palmeirenses ficaram na pilha e ainda mais com o Abel Ferreira, que também reconheceu que isso aqui é questionável. Esse lance aqui é questionável. Abel Ferreira falou em entrevista que o adversário, no caso o Ceará, poderia questionar sim o lance de impedimento, né, do Ceará, que anulou o gol do próprio. Cara, isso deu pano para manga com os palmeirenses, que estão irritadíssimos com Abel Ferreira pelo desempenho que o Palmeiras tem demonstrado em campo, né? Um desempenho bem abaixo do que os torcedores esperam, né, do Palmeiras. E quem agradece é o Flamengo, né? Por mais que o Palmeiras possa ser beneficiado, o desempenho deles não está sendo bem. E uma hora, não é desejando mal, mas uma hora um time que sempre está jogando mal, vai perder. Vai perder. Não tem outra escolha. Um time que tá jogando mal todos os jogos com desempenho abaixo, chega uma hora que ele vai sofrer uma derrota, um empate, e aí cabe o Flamengo jogar bem também, né? Que não adianta, porque a gente sabe que nos últimos jogos aí o Flamengo andou meio mal das pernas, né? O jogo contra o Atlético foi legal, primeiro tempo, né? Esse jogo contra o Mirassol também foi legal. O Felipe Luiz precisa ajustar o time no segundo tempo, né? Precisa equalizar as peças aí que entrarem para dar conta do recado e continuar o padrão do primeiro tempo, né? E consequentemente, o Palmeiras, o Cruzeiro já está perdendo, né? Se for nessa toada aí de jogos de mau desempenho, e o Flamengo, né, evoluir também, não adianta nada o de lá tá mal e nós estarmos também mal, então o Flamengo tem que evoluir. E eu acredito que o Felipe Luiz vai fazer esse time evoluir sim. Felipe Luiz é um bom técnico, Flamengo tem boas peças, muito boas peças, tá? Excelentes peças e tem tudo para dar certo aí. Deixe seu comentário, deixe aquele like, se inscreva, compartilha. E eu fico por aqui. Até a próxima. Valeu!